É com muito prazer receber no meu canal Patrícia Campos Mello. Patrícia Campos Mello é uma jornalista que tem já uma longa carreira jornalística, tem muita produção, né? Passou pelo Oriente Médio, passou pelo Norte da África, né? Esteve um bom período nos Estados Unidos e aqui no Brasil tem também sempre tem escrito, e parte do seu trabalho jornalístico são em livros importantes que foram publicados. E Patrícia, acho que é bastante conhecida de todos nós que acompanham um pouco da conjuntura política brasileira, né, das principais notícias. Então, agradeço muito, Patrícia, ter aceito o convite. E a primeira questão que eu faço é o seguinte: uma espécie de Deus e sua obra, como dizia um velho amigo dos anos 70, uma espécie de Deus e sua obra, que é a seguinte: como é fazer jornalismo em tempos de pandemia e de bolsonarismo? Bom, super obrigada pelo convite, Vila. Uma honra estar aqui. Como é fazer jornalismo em tempos de Covid e presidente Bolsonaro? Olha, eu vou te dizer que é obviamente muito mais difícil do que a gente... Acho que é o momento mais difícil de se fazer jornalismo desde o fim da ditadura. Eu não vivi, eu era pequena na ditadura, né? Mas assim, a gente obviamente teve animosidade de governos sempre, não é uma coisa incomum, mas não no grau que a gente está enfrentando, né? Não esse tipo de animosidade que inclui aí medidas judiciais, que inclui agressões. Ao mesmo tempo, em tempos de Covid, apesar das dificuldades todas, eu acho que está ficando... houve meio uma revalorização do jornalismo, né? Mostrou assim, poxa, para que serve o jornalista? Nossa, o jornalista serve, se não for o jornalista, como é que a gente vai saber como é que está lá dentro da UTI, como é que está o orçamento do governo, se estão distribuindo ou não estão distribuindo, como é que a gente vai conseguir uns telegramas mostrando que compraram cloroquina, mas não... Então, assim, ao mesmo tempo que é muito difícil, obviamente, está todo mundo correndo risco e perdendo familiares e muito duro, é uma chance das pessoas reavaliarem, né? Voltarem a valorizar, na verdade, o jornalismo, que enfrenta um momento bem difícil aí de trabalho com o governo atual. Justamente você falou da revalorização do jornalismo, né? Hoje há um embate nas redes sociais, em especial, né, de pseudo-jornalistas, tal, e a presença de fake news e de uma violência, eu posso dizer para você que eu nunca vi no Brasil, né? Nem no campo da política. Eu vi momentos difíceis, que é diferente da violência da ditadura. Essa tem um outro caráter. Não é que na ditadura não teve violência, teve, claro, e no Estado Novo, que a gente esquece, a ditadura terrível do Estado Novo, que começou em 1935, após a derrota da rebelião comunista de novembro, mas a violência hoje é uma coisa, e ela está muito presente também no cotidiano, até nas relações familiares, chegando até isso, até no espaço interno das famílias e tal. E ninguém sabe muitas vezes o que é verdade e o que é mentira. Estava lendo hoje, inclusive, acho que hoje lendo o Fernando Gabeira, que eu gosto muito, desde a época lá atrás, quando ele voltou ao Brasil com o Que é Isso, Companheiro, que foi um livraço tal, para a minha geração, ele falando daqueles que não querem ver a verdade, optam por viver no mundo da fantasia. E como é que se analisa isso no campo do jornalismo? Você trabalha também com o jornalismo investigativo, que é esse, né, que não é aquele que trabalha com o senso comum, com o que está muito aparente, não, que vai a fundo. Como é que é isso, nesse momento em que alguns falam, não sabem o que é verdade e o que é mentira? Olha, Vila, eu acho primeiro que é uma competição desleal, né? Se você é uma pessoa, grande parte das pessoas elas vão preferir ler o que corrobora as crenças ou as inclinações políticas da pessoa, né? É muito mais agradável do que você olhar um jornal, olhar uma TV, que às vezes fala uma coisa que, pô, não é o que você acha que deveria ser, né? Então, as pessoas, acho que muito da democratização da internet foi isso. Por um lado, que é muito positivo você ter uma oferta gigantesca de informação e você também poder emitir informação e você poder acessar fontes primárias, ao mesmo tempo fica cada vez mais difícil você diferenciar opinião de fato, ou de notícia factual. E tem muita gente que opta, né? As pessoas falam assim, a gente tem checagem de fatos. Sim, a gente tem checagem de fatos, mas tem dois problemas. Um é checagem de fatos ou jornalismo profissional muitas vezes não chega nas pessoas que são as pessoas que consomem fake news, e dois, às vezes confrontadas com um fato diferente do que elas estão vendo,
as pessoas não querem acreditar, elas querem acreditar naquilo, né? Elas estão ali na sua bolha informacional. Então, assim, eu acho que tem um pessoal da população que a gente não vai conseguir nunca atingir. Mas eu ainda tenho esse otimismo de que é uma minoria, Vila. Eu acho que tem gente que está mesmo perdida, né? A ideia mesmo é essa, né? De desinformação. Mais do que você mudar a opinião da pessoa para uma determinada coisa, é você cria um barulho, né? Uma confusão que as pessoas meio que não sabem mais em que acreditar, tem a mesma credibilidade, sei lá, TV Cultura, a Folha ou o WhatsApp da sua avó, e também não ligam, né? Dá essa certa apatia, assim, não sei, todo mundo tem viés, então não sei também quem é verdade, também não me importa. Eu vou voltar ao Brasil, mas eu queria só olhar o seu trabalho no Oriente Médio, em zonas de guerra mesmo. Eu imagino que era o Síria, o Iraque, entre outras, né? Que você passou ali numa região que está conflagrada, eu sempre brinco, desde o século XV antes de Cristo, né? Porque se nós puxarmos o fio, meu Deus do céu, quanta coisa que passou por ali. E agora, evidentemente, com contradições mais recentes, especialmente após o final da Guerra Fria, que colocou outros problemas na região, porque antes, de certa forma, era, entre aspas, mais fácil, era Estados Unidos e União Soviética, e havia regimes seculares, né? Ditaduras teocráticas não tinha, né? Assim, como elemento fundamental nem na Síria, nem no Iraque, que era o Partido Baath, né? Que governava os dois, na verdade, né? E por aí vai. Aí tudo mudou com uma série de mudanças muito rápidas no tempo e muito radicais. Como é que foi, assim, em linhas gerais, esse teu trabalho e por que você escolheu ir para lá? Bom, essa coisa histórica que, obviamente, você sabe muito mais profundamente, mas eu acho muito interessante que, nesse fim da Guerra Fria, você sempre tinha uma aposta, e também, principalmente depois da Revolução Islâmica no Irã, que qualquer coisa era melhor do que uma teocracia, né? Então, basicamente, você teve os Estados Unidos apoiando ditadores, vide do Partido Baath, vide Assad, pai e filho, vide Saddam Hussein, que era qualquer coisa era melhor do que esses fundamentalistas islâmicos. E no final das contas, o que a gente foi descobrindo é que os dois eram péssimos, né? Porque você também teve, por exemplo, o Assad, que supostamente era ocidentalizado, tinha aquela coisa da mulher dele refinada, e ele também, que era um dizer, um líder islâmico esclarecido, que é um assassino que numa guerra civil que todo mundo está matando todo mundo. Então, assim, é engraçado a gente olhar em retrospecto e pensar assim, todos esses que eles apostam que vão ser o líder esclarecido, islâmico, moderno, etc., é o Erdogan na Turquia, é o Assad na Síria, então também tem aí esse... Mas, assim, por que eu me interessei por isso? Na verdade, acho que dois motivos. Eu trabalhei nos Estados Unidos muito tempo, né? Eu estudei lá, fiz mestrado lá e depois eu fui correspondente do Estadão muitos anos. E quando eu estava lá, eu acabei fazendo muitas coberturas militares, de onde os soldados americanos estavam sendo treinados para ir ou para o Afeganistão ou para o Iraque. Ainda tinha ali um número significativo de tropas no Iraque. E com isso, eu acabei indo para o Afeganistão fazer uma matéria que foi, na verdade, foi uma matéria que teve dois aspectos. Por um tempo eu fiquei embedded com os soldados americanos, né, que é aquela coisa que você vai embutida na tropa, você dorme com eles nas bases, você vai nas missões, etc., que é um jeito muito interessante de você ver do ponto de vista do soldado americano, mas é absolutamente parcial, né, é um lado. E depois disso eu saí do embed, que a gente diz, e fiquei ali com os civis afegãos. E a partir de então, assim, eu fiquei muito interessada no tema das pessoas que ficam lá, né? Ou dos refugiados que têm que sair de lá, dos civis, né? Porque a gente sempre costuma cobrir muito isso do conforto do nosso ar-condicionado, da nossa cama quentinha, e meio que essa coisa muito bélica, etc. E aquilo, assim, me deu muita angústia de só cobrir por esse lado muito formal. Então, depois dos Estados Unidos, quando eu estava lá, acabei fazendo várias coberturas dessas, também fui para Guantánamo 2 vezes. Quando eu vim para o Brasil, você tinha primeiro os haitianos, depois a vinda dos sírios, e eu comecei a pensar, olha, eu quero muito entender de que situação que essas pessoas fogem, né? Porque o que leva um refugiado a deixar a sua casa? É um ato tão brutal, mesmo com aquele menininho que teve aquela foto muito icônica, que é o menininho deitado de bruços, de camiseta vermelha, que morreu tentando atravessar da Turquia para a Grécia.
E aquilo eu sempre ficava pensando assim, o que leva um pai e uma mãe a colocar um filhinho pequeno, na verdade eram 2 moleques, né, num bote sem salva-vida, que um monte de gente vai morrer, tem que ser um desespero. Então, mostrar para as pessoas, né, de onde saem essas pessoas, por que elas estão saindo, não é porque elas querem, acham legal, elas devem estar saindo do inferno. Então, isso que me moveu muito nessas coberturas, assim, porque me irritava muito, as pessoas, por que vem para cá, por que não fica na casa deles? Bom, se fosse fácil, eles ficavam lá, né? Exato, exato. Porque você foi à Líbia também, né? Ah, por que você foi à Líbia? Também por causa disso, para estudar e ver esse deslocamento? Porque muitos chegam à Líbia vindo da África Negra, né? Exatamente. Cruzam o Saara e tal, né? Isso. Eu fiz, como eu tinha feito bastante matéria com os refugiados que estavam indo por essa rota Turquia e a Grécia, e tem essa coisa também de que a história do menininho, da Alan Kurd, e que o mundo inteiro ficou emocionado, e tinha uma coisa, um aspecto ali racial, né? Que assim, era um menininho bonitinho, branco, e as pessoas tinham uma empatia. Enquanto aquele menininho morria, milhares de africanos subsaarianos estavam morrendo do mesmo jeito, inclusive menininhos na outra rota. Então, assim, quando eu fiz essas matérias todas ali pelo Oriente Médio, eu falei, olha, e as pessoas falavam assim, se você acha que isso aqui está ruim, você não pode imaginar o que é o centro de refugiados no norte da Líbia, é o cão. E na época, você tinha muito essa visão dos europeus, que, claro, era um problema gigantesco, como é que você vai lidar com aquela quantidade enorme de imigrantes, mas eles falavam assim, não tem problema nenhum, eles ficam na Líbia esperando sair o asilo, o refúgio aqui. E eu conhecia muita gente do Médicos Sem Fronteiras e falava assim, vocês não imaginam o que é o abrigo de refugiados no norte da Líbia. A Líbia é um não país, né? Cada pedaço tem uma milícia controlando. Então, a ideia da pauta era essa, era ir nos abrigos de refugiados e mostrar como é que eram esses lugares, né? Onde os europeus falavam assim, não, o pessoal pode esperar lá, não vem para cá, fica lá que está ótimo, a gente fica aqui com a burocracia do asilo, e mostrar como é que era. A segunda parte da pauta, na verdade, a gente ia acompanhar o pessoal da Guarda Costeira da Líbia, que fazia os resgates dos refugiados que estavam tentando cruzar. Só que aí deu uma confusão, aquelas coisas dessas matérias que sempre acabam virando outra coisa, né? Eu fui com um fotógrafo que é super fera, que é o André Lyon, que tem mega experiência em Líbia, né? Ele conhece muito, e aí a gente tinha ali combinado, né? Tudo para você se movimentar nesses lugares, você precisa sempre de um tal de uma autorização, um papelzinho, porque cada lugar é alguém que manda, alguma milícia, etc. E a gente foi para acompanhar a Guarda Costeira Líbia de um porto. Só que quando a gente chegou lá, esse porto era controlado por uma facção islâmica que se chama Ansar al-Sharia, que basicamente não tinham combinado com os russos que a gente estava indo, não queriam um jornalista lá e botaram a gente para correr. Acho que foi um dos momentos que eu mais passei aperto da vida. Então a gente não fizemos esse pedaço da pauta infelizmente caiu, e aí a gente foi fazer um outro pedaço que era uma matéria bem interessante, que tinha um fronte do Estado Islâmico em Sirte. Sirte era a cidade natal do Muammar Gaddafi, e era um dos frontes que você tinha o Estado Islâmico, que estava presente lá naquela época, com outras milícias, e tinha uma milícia que era uma milícia fundamentalista islâmica contra o Estado Islâmico. Então, era uma coisa super assim, e a gente foi cobrir isso. Eu dei uma resposta complicada para uma pergunta simples, né? Desculpa. Não, que é isso, foi ótimo. Eu imagino, você falou dos momentos de tensão, né? Porque, como você destacou, a Líbia tem vários, vamos chamar de governos, tem vários governos, né? Se é que aquilo são governos. E é uma loucura para essa questão do deslocamento, né? Quando derrubaram, inclusive, o Muammar Gaddafi, vem todo, inclusive, com participação até francesa, né? E lembrar que ele teve proximidade com o ex-presidente francês, até de fundos de campanha, tem um negócio complicado, né? E o desejo, muitas vezes, da Europa falar assim, olha, é melhor ter ditadura laica, que ao menos segura os fanáticos religiosos. É o que a França pensa da Argélia, por exemplo, até hoje, muitos pensam. É o que penso do Egito atual, olha, se tiver eleição, a Irmandade Muçulmana ganha e leva, como ganhou no Egito, né? E aí veio depois a ditadura. Então, realmente são situações complicadas. E como você falou, aí não tem o bom e o mal, as duas ditaduras são terríveis. Você lembrou o caso do
o Assad pai e Assad filho, né? O pai fez coisas pavorosas, né? Em Homs, bombardeio Bom, de guerra química, né? E por aí vai, né? E o filho eu achei que ia cair em certo momento, viu? Eu achei que em certo momento da guerra civil, eu todo falei, mundo agora ele achou, né? vai. Não, o pessoal falava, em 5 meses ele cai. Estão esperando até agora. É, 2011, só tá e 10 anos, 11 10 anos. anos. E é incrível, é de uma minoria, os alauítas, não sei o quê, parará. E ele vai em direção ao Mediterrâneo, dali ele sai, não aconteceu nada disso, e ele sobreviveu, e agora fez até uma eleição, né? Imagina, Foi eleição. super. Eles costumavam, as eleições lá, o pessoal brincava, os filhos brincavam que assim, ele sempre, ou o pai ou o filho, ele sempre tem mais voto do que a lá. Era tipo 98%, ganhava por 99%. É super limpinho. É. Agora me diga o seguinte, e por que então, com esse percurso, raramente você tem um jornalista da sua idade, tal, que tem esse percurso internacional e depois tem uma presença de algum tempo aqui no Brasil, que muitos ficam, não voltam, por várias razões, por razões até pessoais, familiares, profissionais, depende, tem vários jornalistas que fizeram, que acabaram fazendo esse percurso. O porquê do retorno para o Brasil? Então, eu estava. Na verdade, assim, teve dois pedaços. Eu viajei muito quando eu já estava no Brasil, por exemplo, essas matérias da Síria, da Líbia, eu já estava baseada no Brasil. Mas eu voltei dos Estados Unidos para cá porque eu sou filha única da minha mãe e a minha mãe já é idosa e chegou num momento que era isso. Você fica assim, ou eu vou ficar aqui para sempre, né? E aí eu não tenho como cuidar, né, da minha mãe daqui, e aí foi isso, meio que resolvi voltar, mas isso foi em 2010, ou seja, faz bastante tempo. Agora, depois que eu voltei, que eu acabei fazendo muito essas coberturas, eu já estava baseada aqui, mas fazia muito essas coberturas, e continuei fazendo até a pandemia. E aí, na pandemia, eu fui cobrir pandemia. E o que é cobrir justamente, pegando esse gancho, Patrícia, a pandemia? No nosso caso, aqui do Brasil, vivendo uma situação que eu confesso a você, eu nunca imaginei, nem 10% do que nós estamos passando, tal, nunca passou pela minha cabeça. Ah, quando se falava, a gente lembra da história, ou da gripe espanhola, que não teve, no caso brasileiro, essa proporção, ou lembra lá do século XIV, que foi chamada, que os médicos não gostam, mas é conhecido como peste negra, a definição, assim, historicamente ficou conhecido dessa forma. Agora, tudo isso, a gente não imaginava que fosse ter aqui, e parece uma história sem fim. Como é o jornalismo convivendo, você como profissional, olhando e enfrentando e escrevendo sobre pandemia? Essas coisas, em 2014 eu fui cobrir a epidemia de Ebola em Serra Leoa. E aí a gente chega com aquele olhar de tipo, nossa, que situação, que precariedade, porque de fato era. Você tinha assim, Serra Leoa, um país que tinha tido anos de guerra civil, então assim, os hospitais, era tudo, as pessoas morriam porque não tinha luva, era uma coisa muito precária. Aí, eu saí de lá, eu fui 2 vezes, fui em 2014 e 2015, fiz várias matérias e saí de lá e já fiz uma cobertura aqui no Brasil, que já foi um momento lição de humildade, que foi a epidemia de Zika, no interior de Pernambuco. Que assim, você sai daquela imagem de tipo, nossa, que situação, que muitos poucos recursos aqui no interior da África, você vai para o interior de Pernambuco e o hospital de referência para microcefalia não tem pediatra. Então, assim, aí você já começa a entrar numa realidade, assim, África brasileira, né? E aí você vem para São Paulo, né? Covid, e assim, aqui eu fiz coberturas de unidade de pronto atendimento que acabou o oxigênio, em São Paulo. Puxadinho em hospital municipal, assim, a UTI, a gente fez várias matérias. Uma matéria, por exemplo, na UTI do Emílio Ribas, que é espetacular. É assim, incrível, um lugar de ponta, referência, tá ali com recursos, né? Estão batalhando, etc. Mas aí você vai num hospital municipal, como foi um municipal que a gente foi na Zona Leste, e era um puxadinho. A UTI é um puxadinho, porque os caras não tinham uma UTI. Então você soca um monte de cama, você não tem saída de oxigênio, você não tem isolamento. Então essas coisas acho que sempre são tipo choques de realidade para a gente na nossa bolha classe média e achando que o Brasil é bom a gente ver isso, eu acho, né? E mostrar isso para as pessoas, né? Porque todo mundo fala, não, foi ótimo, não, mas o home office,
Home office para quem, cara pálida? Vai lá ver na favela se tem home office, né? Vai ver se é faxineira, o entregador do Rappi. Então, eu acho que é um bom choque de realidade. Deixa eu te falar, o bolsonarismo, eu conversei com algumas jornalistas aqui no meu canal, com várias, tal. ah, tem uma preferência sempre, dentro da visão da barbárie bolsonarista, de atacar jornalistas. Os jornalistas, eles tratam de um jeito, as jornalistas de outro. Eu digo isso, eu sou um historiador, eu me aventuro em algumas discussões no campo de jornalismo, mas não tenho a competência, todo aquele como fazer, tal, que se aprende na escola, né? Eu lembro, eu tive com o Bolsonaro em 2017, ele era pré-candidato, era ainda deputado federal pré-candidato. Durante 40 minutos, ele resolveu participar de um debate comigo e tal. Ele que propôs. E foi de um dia para o outro. Eu nem falei tudo bem, mas nem me ative da importância do fato tal, que para mim ele não tinha importância alguma. Achei que ele era um aventureiro, estava totalmente errado. Aí fiquei 40 minutos com ele, exatamente, que era 40 minutos. E o que me deixou eu mais convicto de que ele era um aventureiro é que ele não sabia absolutamente de nada. Tudo que eu perguntava, ele não sabia. Coisas de colegial, no ensino médio, as pessoas aprendem, ele não sabia. E aí eu, na minha interpretação da época, falei, esse daí tem vida curta, vai ser uma espécie de Enéas, um processo eleitoral, como em 1994. Eu estava totalmente errado. Mas ele, apesar dele ter se sentido muito incomodado comigo, muito irritado, tanto que no ano seguinte ele não queria que eu participasse de uma entrevista, que tinham outros, mas eu não podia estar, ele me tratou com educação. Certamente, se fosse uma jornalista, pelo que nós vimos depois, a situação seria diferente. Como é que você vê isso? Você que também sofreu e sofre ataque dos bolsonaristas. É interessante isso, né, Vila? É assim, eu sei que você já sofreu ataques, outros colegas jornalistas, você não é jornalista, é historiador, que é uma coisa muito melhor, tá? Você está dizendo que você não é Não, jornalista, não. não, ó, se quem dera eu tivesse feito história. Não, com todo respeito à ECA, mas eu acho que seria bom. Os jornalistas também sofrem, eles são expostos, né? Tem aquela coisa de chamar, mas com mulher é uma coisa assim, eu acho que tem a ver com esse movimento de você. Esse movimento tinha uma definição boa de parte, o eleitorado, o núcleo do eleitorado do Trump, que é o pessoal que acha que estão furando a fila deles, né? Então, que é um pessoal ali branco, de classe média, e não é a totalidade dos votos, a gente não pode ser burro de achar que é só, né, racista que elegeu ele, mas que tem esse sentimento de que saco que tem cota para minoria, ou que saco que eu preciso ser respeitoso em relação a negros, homossexuais e mulheres, e eles se sentem liberados com esse tipo de líder a ser politicamente incorretos. Só que não é politicamente corretos, né? É absolutamente agressivos e violentos. Então, quando você tem uma liderança que desrespeita as minorias de forma sistemática, né? Eu não estou falando assim de exageros, de identitarismo, não, estou falando de civilidade básica, né? O pessoal, os apoiadores se sentem autorizados a fazer a mesma coisa. Então, parece que é uma coisa assim, um momento de catarse, podemos ser misóginos, que bom, né? O presidente também que maravilha. E aí você vê isso pega, assim, acho que é naqueles preconceitos super arraigados, que inclusive as pessoas estavam ali meio ressentidas, né? Por que eu não posso usar a minha liberdade de expressão para xingar negros, mulheres e gays? Então eu meio que vejo isso, porque só pode ser porque faz um sucesso isso, né? Assim, entre o núcleo ali bolsonarista, né? Eles ficam em êxtase quando esculhamba uma mulher, um negro, é impressionante. E com as mulheres é sempre uma coisa assim, as pessoas falam, gente, se alguém falar que o nosso trabalho é uma porcaria, cara, é do jogo, né? O nosso patrão em última instância, leitor, ouvinte, telespectador. Se a gente fizer uma matéria que é uma porcaria, você achar ótimo. A gente tem que receber essa crítica, ou se tiver errado, a gente tem que corrigir, eventualmente, na justiça. Mas o que eles fazem não é isso, né? Eles vão falar, por exemplo, de mulher que oferece sexo, que é gorda, que é velha, que é feia, que o marido rouba, que o filho é drogado, sei lá, alguma coisa dessas que não tem nada a ver, que é muito essa tática de assassinato de reputação, né? Não tem nada a ver com o trabalho, né? Não tem nada a ver com uma crítica ou com
É uma coisa muito... E com isso você meio que abre uma porteira e passa uma boiada de misoginia, de racismo, de todo mundo se sentir liberado para poder falar isso. Todo mundo que eu digo, esse núcleo duro ali. Deixa eu te colocar uma questão. Você não viu, pegou, era criança durante o final, inclusive, do regime militar, né? Nós tivemos momentos interessantes, a eleição de 82, depois diretas em 84, até a eleição do Tancredo, que acabou sendo a eleição do Sarney. O Brasil dormiu com o Tancredo e acordou com o Sarney e tal. Quem Esse eu lembro. imaginaria que aconteceria aquilo? Né, foi uma tremenda uma surpresa para o país, né? E aí teve de conviver com Sarney, que era alguém da velha ordem, e imaginava-se uma nova ordem. As contradições do Brasil, sempre da dificuldade de conviver com momentos de ruptura. Nós não conseguimos fazer isso, buscamos sempre, o país buscou sempre a conciliação. Vendo isso agora, você numa profissão que é complicada, porque o jornalismo acaba estando sobre esse fogo, né, da barbárie que nós estamos vivendo no Brasil, como nunca teve, desse tipo, com esse viés, não. Na ditadura o jornalismo era censurado, houve pressões algumas vezes de prisão, houve casos tenebrosos de assassinato de jornalistas, tal, né? Mas era outro tipo. Esse aqui, como você certamente falou, essa questão do assassinato, reputação, parece ser a essência desse discurso, né? E depois tem algumas variações, mas precisa destruir, falar que aquela pessoa não vale nada. E agora, quer dizer, e daqui para frente, como é que você vê? Quer dizer, nós estamos na metade de 21, o tempo parece que passa mais rápido em pandemia do que normalmente, né? Eu até brincando outro dia, dizendo que parece que a história se movimenta muito devagar e o tempo passa muito rápido, e a história não se movimenta, a sua relação com o tempo se perdeu nessa pandemia. E justamente daqui para frente, quer dizer, até o processo eleitoral, se é que nós vamos sobreviver até lá, de 2022, como é que você vê nesse teu confronto de ver o Brasil real? Porque quando você está falando da UTI de puxadinho, esse é o Brasil real, não é a discussão mais ampla de questões estruturais Sim. que a gente sempre faz, Fascista né? ou não Não, fascista, o não sei o isso, quê, o pessoal é, está pensando... não, você está falando daquele que tem um problema que precisa ser resolvido, tem que ficar aguardando uma UTI e fica no atendimento. Muitos não ficam nem no atendimento, ficam quase que na rua, na calçada. Quer dizer, então, desse Brasil real, como é que você vê isso e apontando para 22? É. Eu lembrei, enquanto você estava falando, eu lembrei o que é a diferença, né? Assim, eu não vivi a ditadura militar e, obviamente, que foi o pior momento para direitos humanos, para jornalistas, etc. Agora, desde o fim da ditadura militar, é, é normal, em qualquer lugar, o governo não gostar de jornalista. Claro, porque a nossa função não é ser assessor de imprensa, a nossa função é encher o saco, é questionar, investigar, beleza, isso é... E eu lembrei que eu cobria muito política externa, diplomacia, e eu entrevistava bastante o Marco Aurélio Garcia, que era o assessor internacional do ex-presidente Lula e depois da ex-presidente Dilma, e que ele sempre que ia falar comigo, eu trabalhava no Estadão, ele falava assim, não vou falar com você, você trabalha no Pravda da oposição. Então, assim, é natural, entendeu? Você tinha esse tipo de embate, mas era uma coisa assim, não era uma coisa de assassinato de reputação, de pegar a pessoa e de um negócio que vira ameaça à segurança da pessoa. Era muito, muito diferente, né? O que eu vejo para o ano que vem, bom, eu vejo uma coisa assustadoramente parecida com o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Que é, o Donald Trump começou a dizer em começo do ano, assim que se viu que a pandemia ia ser um problema e que eles iam ter que arrumar um jeito para as pessoas poderem votar de forma maciça, sem ser presencialmente, ou seja, que eles iam ter que aumentar o voto pelo correio, ele já começou a dizer que o voto pelo correio ia ser fraudado, já começou a semear essa dúvida ali, né? Assim, a gente tem uma coisa diferente nos Estados Unidos que historicamente, pelo menos nas últimas décadas, é do interesse dos republicanos que menos gente vote, ou que seja mais complicado votar, porque normalmente as pessoas que podem deixar de votar, lá a votação não é obrigatória, são as minorias, né? Por quê? Porque lá não é feriado, porque lá não é obrigatório. Então, assim, as minorias, que são os hispânicos, mulheres e negros, que votam os democratas. Então, assim, os republicanos têm isso na cabeça que, assim, quanto menos gente votar, quanto mais complicado for para votar, melhor. Então, o Trump começou a semear isso, semear isso, semear isso, e o que a gente viu o resultado foi 6 de janeiro, invasão do Capitólio, e mais que isso, hoje em dia, as últimas pesquisas mostram que 60% a 70% dos republicanos acham que a eleição foi roubada.
teve 50 ações diferentes. Eles perderam em todas as ações. Todos os juízes, inclusive indicados pelo Trump, falaram: não houve fraude. E os caras continuam pensando. E o Brasil é muito parecido. Assim, tudo bem que de fato, o presidente Bolsonaro imita o ex-presidente Trump, isso é uma coisa óbvia. Me lembro em 2019, 2019, uma semana depois que o Trump cancelou a assinatura do New York Times, o Bolsonaro cancelou a assinatura da Folha. Eu falei, gente, mas não tem nenhuma originalidade, né? E aqui também, o presidente Bolsonaro, ele foi o deputado ali, ele não é uma coisa nova, né? O voto impresso, ele defendeu o comprovante impresso do voto, e eu sempre acho assim, não tem problema você discutir tornar o voto mais seguro, né? É uma discussão válida, só que ela está sendo feita nesse momento não para isso, né? Obviamente, porque não vai dar tempo de você mudar 100% das urnas, se passasse nessa PEC. Então, o que eu acho que está sendo feito? Estão semeando essa dúvida, já desde 2018, né? Porque ele disse que ele ganhou no primeiro turno, tem provas disso, só não mostrou ainda. Vem dizendo seguidas vezes, se não tiver voto impresso, a eleição disse com todas as letras, em janeiro desse ano, se não houver voto impresso vai ser pior do que o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, ele disse. Então, você tem uma preparação de terreno para preventivamente contestar o resultado das eleições, caso ele não seja favorável. E o pior é que eu acho que com o PEC do voto impresso ou sem PEC do voto impresso, isso vai acontecer. Por quê? Porque, recentemente, eu falei com a deputada Bea Kicis e ela disse que tem que ser em 100% das urnas. É impossível isso acontecer. Na Índia, levou 9 anos para eles mudarem da urna eletrônica normal para a que imprime o comprovante. Então, assim, mesmo que passe a PEC do voto impresso, não vai ser em todas as urnas e eles vão continuar contestando o resultado. Então, assim, o meu medo é muito grande. Por quê? Porque a gente vê que tem um percentual da população aqui nos Estados Unidos que vive numa bolha informacional e que tem certeza que vão roubar na eleição, né? Eu tenho muita preocupação. Você não? Eu Você não tem? Não, tenho, porque o 6 de janeiro, eles vão querer repetir aqui o 6 de janeiro. Sim. Eu só, sendo um pouco otimista, eu espero que até lá tenha um processo de impeachment, ou ele renuncie à presidência com os crimes que a CPI está revelando, o que tudo isso não é tão provável, né? Pelo que nós estamos vendo, o impeachment precisa ou do Procurador-Geral da República numa infração penal comum, acusá-lo, que está descartado, é 100%, ou, no caso do crime de responsabilidade, aguardando o Arthur Lira abrir uma das mais de uma centena, o que Imagina, tudo esse indica esquema também das não fará, emendas, né? esse esquema de emenda não tem, não. Então, tem a forma Então, pelo jeitão das coisas, infelizmente parece que... Ou ele pode até renunciar para garantir seus direitos políticos se ficar preocupado com que a CPI possa estar revelando, né? E que está revelando crimes. Mas parece que o mais provável mesmo é ele chegar a outubro do ano que vem. E aí teremos esse cenário, eu também acho, concordo com você, de já duvidar do processo, ou seja, porque você sabe que vai perder, né? Então, aí você tenta desqualificar, porque ele sabe que pode ser que nem chegue ao segundo turno. Vai depender muito da economia, Eu da não sei, pandemia. pois é. Então, eu não sei, porque se a gente pensar que ele está no pior momento, né? Estava o quê? 24% de apoio, porque o pior momento da pandemia, CPI, só que a economia vai melhorar, porque não tem como não melhorar, né? A base é tão péssima. Então, assim, de alguma maneira vai ter uma sensação, aquela coisa que eles chamam de sensação de riqueza, né, entre as pessoas. A não ser que a inflação seja tão brutal que isso nem chegue nas pessoas, né, essa sensação aí de riqueza. Mas combinando isso com o ministro Paulo Guedes dizendo nós vamos para o ataque, ou seja, ele vai abrir a torneira e vai fazer um Bolsa Família turbinado, independentemente do nosso déficit ir para os infernos. Eu não sei, viu? Eu acho que tem uma boa chance aí. Não sei. Acho que depende de algumas variáveis, isso que você bem destacou, a questão da economia, se isso vai atingir o bolso das pessoas, né?
não só a Bolsa de Valores passar de cento e Sim, trinta mil exato. pontos, 140 mil, 150 mil, e o mercado, que nunca me apresentaram, eu estou aguardando um Adoro, dia né? ser A apresentado, eu quero pessoa, saber se entidade alto, mercado, né? o alto, baixo, gordo ou magro, qual é a idade, o que ele pensa. E também eu acho que a CPI está revelando, se ela comprovar o que está mostrando, inclusive casos de corrupção e de omissão do presidente da República, casos graves, isso pode ter um reflexo muito grande no processo político, né? E aí a coisa. E também lembrar que o Bolsonaro tem dificuldade de conviver com o Estado Democrático de Direito, né? Ele tem muita dificuldade. Ele quer sair, como ele diz, sempre das quatro linhas, né? O É. general Santos Cruz, no domingo, faz um artigo que eu acho que é para se pensar. Alguém que conviveu com ele, alguém que é do meio militar, que está em Brasília, né? Que vê que é o caminho desse golpe chavista, né? Eu não E vi de esse uma artigo, saiu no domingo? saiu no domingo no Estadão. No Ah, não vi. Estadão. Vou ler. Olha, sinceramente, foi das coisas que saíram domingo, de artigos Interessante. assim, analista foi o melhor, assim, o melhor no sentido de alguém que fez parte do governo, que conhece o Bolsonaro, general de 3 estrelas de divisão, está lá em Brasília, é alguém que pensa, né? Alguém que pensa, que lê, que estuda, como diz Sim. o Anselmo Góes, o melhor meio de se esconder de um bolsonarista é entrar numa livraria, né? Então então você vê, ele realmente coloca o dedo, ele já começa o artigo assim, e apontando a questão da anarquia no interior do exército, e que isso tem um sentido, isso não é feito, diz ele, aleatoriamente, Ah, mas há é. um projeto. Se ele afirma isso, eu falar, você falar, nós estamos aqui Assustador. acompanhando de fora, é uma É, coisa, né? Outra coisa é alguém que sim. ficou 40 e tantos anos no Exército e conhece profundamente ali Brasília. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar. Patrícia, olha, eu agradeço muito, muito você ter aceito meu convite, porque o canal aqui sempre o sentido é de qualificar a reflexão sobre o Brasil, fazer pensar, sair do senso comum, como diria um filósofo lá, que é a filosofia das massas, é o senso comum, e buscar pensar um pouco mais o que está acontecendo, ver as experiências pessoais de cada um, né? E bater um papo informal e fazer que as pessoas pensem um pouco, né? Essa história, pensar leva à civilização, não pensar leva à barbárie. Então, esse é o objetivo. Então, agradeço muito você ter aceito o meu convite. Eu que agradeço. Muito obrigada, Vila. Obrigadão, foi um Valeu. prazer.